Divino Mestre Jesus, Deus nosso Pai amado, agradecidos estamos, senhores, por essa oportunidade de, pela tecnologia, estarmos interligados desse momento fraterno entre todos, para o estudo do Evangelho do Cristo. O Consolador prometido muito tem nos esclarecido e tem nos adiantado, Pai, para a nossa evolução, que estamos a buscar constantemente, a fim de chegarmos até Ti. Te pedimos, Pai, que olhe por todos nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, e que sejamos iluminados, Pai, a fim de aprendermos e entendermos o Teu Evangelho de amor e de luz. Pai, te agradeço pela oportunidade que estás me dando de não ter contraído essa doença, nem ninguém da minha casa. Pai, abençoa os nossos amigos que não se encontram aqui, mas que depois assistem à aula gravada. Abençoa o João, Pai, que se dispõe a estudar para nos esclarecer as Tuas palavras. Ilumina ele e a família dele. Graças a Deus. Beleza, vamos lá. Nós estamos aí na prece para pedir o conselho, não é isso? Isso. Tá. Item 25. Item 25. Beleza. Então, é a prece para si mesmo. Para pedir um conselho, a gente tem que vamos fazer uma revisão do item 24. Primeira coisa, isso que estamos, né, pensando em realizar e, por consequência, pedindo um conselho para fazer ou não essa realização. Ela causa prejuízo a alguém? É proveitosa a alguém? Né? Se fizessem para comigo, eu ficaria satisfeito? Bom, é um assunto que interessa só a nós. Sim. Quais são as vantagens, quais são os inconvenientes? Não é um assunto que interessa só a nós. Interessa a outros. E, digamos, a terceiros traz prejuízo? Aí outras coisas que devemos pensar. Estamos agindo com prudência, com cautela? É oportuna a realização? As circunstâncias são as melhores, são as adequadas? Então, esse é o assunto relativo, né, aos conselhos aí para fazermos ou deixarmos de fazer alguma coisa. Então, vamos lá. A prece. E na dúvida não fazemos. E na dúvida espera. Pede o conselho aos espíritos superiores na hora de dormir, né? Isso. Então, vamos lá. Prece. Em nome de Deus, onipotente, inspirai-me, espíritos bons, que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Então, na incerteza, você pede inspiração para a melhor resolução possível. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentarem transviar-me. Beleza? Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Agora, prece nas aflições da vida. Né?
nos momentos aí de aflição. Prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrenos. Podemos pedir. E Ele nos pode concedê-los quando tenham esses pedidos terrenos um fim útil e um fim sério, né? Mesmo coisas terrenas a gente pode receber auxílio. Pedir um trabalho, né? Pedir um trabalho, por exemplo, né? A finalidade é útil, a finalidade é séria. Mas, como sempre, julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista e como as nossas vistas se limitam ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos, né? Por exemplo, pede aí para ganhar na Mega Sena. Depois, o prejuízo que vai levar nas suas 4 vidas sucessivas em função do mau uso desse dinheiro não tem limite, né? E o sofrimento no plano espiritual entre todas essas 4 vidas. E aí está vendo só o lado presente, não está vendo o lado mal da coisa, né? Deus, que vê melhor do que nós e que só quer o nosso bem, pode recusar o que lhe pedirmos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Então, tem uma visão mais ampla que a gente, e aquilo que é prejudicial, naturalmente, ele nega. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Certo? Certo? Beleza? Sim. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova, né? Então, diante dessas circunstâncias, como é que nós nos comportamos? É uma prova para ver se vencemos ou não essa prova, e se vencermos, vai nos indicar um progresso futuro. Ou como expiação, né? Que tem mais causas na vida passada. E que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que tivermos suportado, né? Essa não concessão, digamos assim. Fomos resignados, né, em suportar a negação daquilo que pedimos, haverá uma recompensa por isso, né? A resignação é uma característica da fé, né? É uma característica, sim. A fé envolve tudo, né? Que é conhecer, sim. Envolve porque tudo. Se você está resignado, né? Porque você tem fé de que aquilo dali não seria bom para você. Não seria bom, ou é uma espécie de prova, como ele falou aqui, ou é uma espécie de expiação. Expiação. E a gente tem que suportar sem ficar murmurando, né? Isso. Então, vamos lá. Capítulo 27, item 6. O capítulo 27 é o pedir e obtereis. E o capítulo 2, item de 5 a 7, é o meu reino não é desse mundo, né? Uhum. Bom, o que dizem? Então, a gente está estudando isso, né? Nas aflições da vida e pedidos negados, né? Ou, às vezes, pedidos concedidos, se a finalidade foi útil e séria, mesmo sendo de assuntos terrenos, pode ser concedido. Como a Malu falou aí, a respeito do trabalho, né? Como a gente tem no livro Missionários da Luz, como tem no livro dos Médiuns. Querem que eu relembre o que tem lá no Missionários ou no livro dos Médiuns, ou não precisa? Vocês lembram? Os missionários eu não li, João. Os missionários da Luz. Os missionários têm um marido que morre e ele era o arrimo da família. E aí a mulher quer saber o que aconteceu com ele e tal. E, digamos assim, não é muito esclarecido, porque o marido tinha se suicidado. E ela não estava preparada para receber essa informação. Mas, com relação às questões econômicas, foi sugerido uma ideia para ela de que ela virasse uma costureira. E também foi inspirada
a vizinhança foi inspirada para que buscasse o serviço dela de costura, né? Então, aí, o pedido do terreno, que tinha uma finalidade útil séria, foi atendido, né? No livro dos médios tem o caso do marido, que também faleceu, mas os filhos, as filhas, né? As noras, esse pessoal todo está querendo desapropriar digamos assim, essa mulher que ficou, né? A viúva, da casa em que ela está. E ela ia efetivamente perder na justiça, até que Insônio, o marido dela, o falecido, revelou o segredo de uma escrivaninha, de uma gaveta escondida, coisa que só ele sabia, mas Insônio ele revelou para ela como que abria a gaveta, ela tirou a gaveta, e lá tinha um testamento em que ela ficava como a proprietária da casa e também ainda tinha algum recurso para ela levar a vida. Porque o marido fez uma previsão, né, de que isso ia acontecer com ela se ele viesse a falecer. Então, ele, digamos assim, se manifestou e explicou algo que auxiliou na Terra com relação a assuntos terrenos. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Esse item 27 aí. Tem pessoas que acreditam que é ineficiente orar a Deus porque ele nos conhece e não vai derrogar as leis divinas em função dos nossos pedidos. E Kardec explica que não é bem assim, que de fato existem leis imutáveis, mas não significa que essa imutabilidade de algumas leis implica que toda circunstância esteja submetida à fatalidade. Nós não somos um mero instrumento passivo, né? Sem iniciativa. Deus nos deu razão, nos deu vontade para agirmos e não para ficarmos na inatividade. E assim, existem acontecimentos que dependem da nossa iniciativa e, por consequência, escapam da fatalidade sem desarmonizar o universo, né? Então, Deus pode, assim, conceder, ele pode consentir pedidos nossos, nos atender, sem revogar as leis divinas, beleza? É o que fala o item 27. Quer dizer, faça os seus pedidos, mesmo pedidos terrenos, se tem finalidade útil. Se tem finalidade séria, nós seremos atendidos, né? Se não formos atendidos, não podemos cair no desânimo, porque muitas vezes ele sabe melhor do que nós o que é bom para nós, né? E às vezes é uma prova, uma expiação, e há uma recompensa em suportar essa prova e essa expiação de forma resignada. Vamos lá. O meu reino não é deste mundo. No capítulo 2, item 5, de 5 a 7, é sobre o ponto de vista, né? A ideia clara que nós fazemos a respeito da vida futura, de continuarmos vivos após essa vida na carne, nos dá uma fé inabalável, nos auxilia na nossa moralização, porque nós passamos a ver a vida presente como uma breve passagem, cujas dificuldades, cujos problemas a gente suporta de forma paciente, né? A morte não nos assusta, adquirimos calma de espírito. O que nos deu isso? O conhecimento, a fé a respeito de que a vida continua. Agora, aqueles que duvidam da existência futura, né, da vida futura, estão com os pensamentos todos focados à vida presente. E a pessoa, por consequência, dá tudo pelo presente. Assim, a menor perda, mínima que seja, lhe causa uma mágoa pungente. O mal que lhe atinge e o bem que atinge os outros lhe causa uma dor significativa e ele, basicamente, vive a vida torturado. Ora, né? O item 6. Mas se a gente pensar assim, vamos ficar pensando só na vida futura e deixar a vida terrestre para lá, né? Deixar de lado a vida terrestre, colocar à margem. Não, não é isso, né? Porque assim, de fato, as coisas terrenas iam periclitar. Mas não é isso. A questão é
o pensamento na vida futura, pensando na vida futura, o homem dá uma relativa importância ao presente. Assim, ele se consola com os sucessos. Se consola tranquilamente com os insucessos. Não é que o gozo dos bens terrenos são condenáveis. O que é condenável é o abuso. E, além de tudo, é uma mudança na estrutura psicológica da pessoa. Porque se nós nos identificarmos, portanto, nossa estrutura psicológica, nos identificarmos com a vida futura e acontece um problema na vida presente, nós somos como um rico que perde uma pequena quantia sem emoção. Agora, aquele que não está identificado com a vida futura, mas simplesmente e somente com a vida presente, ele é como um pobre que perde tudo, perde alguma coisa e se desespera, né? Ora, e como é que nós vamos alterar essa estrutura psicológica? É o que nos auxilia o Espiritismo, porque o Espiritismo alarga o nosso pensamento. Ele nos mostra novos horizontes. E a vida atual não passa de um pequeno elo harmonioso na obra progressiva nossa. Mostra a solidariedade que existe entre todas as nossas vidas, que já tivemos, que estamos tendo e que teremos. E mostra também a ligação que existe entre todos nós. Por consequência, o Espiritismo ele dá uma base a uma fraternidade de característica universal, né? Considerando que até espíritos de outros lugares nos auxiliam. Agora, a doutrina da vida única, ora, não tem nem fraternidade, porque nós acabamos de ser feitos, nós não nos conhecíamos, acabamos de sair da mão de Deus, fomos criados, então somos estranhos uns aos outros, né? Beleza? Beleza. Então, isso é o que fala. Então, vejam aí, as aflições da vida, ele colocou 2 pontos principais. Faça a sua oração, peça a Deus. Ele pode te atender, mesmo com relação aos pedidos terrenos. Aí já sabemos. O fim sério e útil? Sim, ele pode atender. Mas ele sabe, muito melhor do que nós, o que pode nos prejudicar, principalmente com relação às características espirituais, às características psicológicas, né? Então, algumas vezes, ele não vai nos atender. Visando a nosso. João, pensei no meu pedido, que eu tenho pedido para a espiritualidade, para não ter pego esse vírus. É uma aflição que a gente está vivendo aqui, a família toda. Então, eu pedi. E está aqui, ó, é bem a lição de hoje, é bem exatamente o que a gente tem pedido aqui em casa. Verdade. Então, se a gente não receber, não devemos desanimar, porque a recompensa futura virá em função da nossa resignação. E muitas vezes essa recompensa é uma melhoria justamente do nosso mundo interior, alguns degraus de reforma íntima efetivamente conquistadas. E agora, esses outros itens dizem, peça, porque há quem julgue que não deva pedir, porque as leis divinas são imutáveis. Não, não é bem assim, né? Deus pode atender os nossos pedidos sem derrogar as leis que são imutáveis. E outra, devemos melhorar também a clareza do nosso raciocínio para ver o que é que estamos pedindo. E a identificação de que somos espíritos e que viveremos, por consequência, futuramente, e isso também, digamos assim, nos torna menos sensíveis aos problemas da vida atual. Beleza? Então vamos lá, prece. Deus onipotente, que vê as nossas misérias, que escuta com benevolência a súplica que neste momento te dirijo. Se o meu pedido é despropositado, perdoa-me. Se é justo, se é conveniente aos teus olhos, que os espíritos bons, executores das tuas vontades,
venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que eu não seja tomado por nenhum desânimo, no caso de não atendimento, né? E que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Aí devemos, em seguida, formular o pedido que desejamos, né? Seja ele de características, né, do progresso da alma, seja com relação às questões materiais. Beleza? É como diz lá o Elahá, né? Eu estou querendo, Senhor, me tornar mais paciente, mais humilde. Vai pegar. Não quero, não. Vem a cacetada. Vou te testar para ver se você já conseguiu aprender a lição. Quero não, quero teste não. Vou dar um jeito de você ficar bem humildezinho, né? Conforme seu pedido. Esse é o grande pedido. Vou deixar você bem humilde. Espera um pouco aí. Depois dessa, eu só peço para dar força. O resto não dá-me força. Eu também. Para suportar. Eu só peço força para suportar o que vier aí pela frente. É, verdade. Peço mais nada não, João. Estou fora. Então, vamos lá. Então, o item anterior foi: estamos na aflição, vamos fazer um pedido. Aí o pedido é concedido. Então, tem agora a prece para agradecer ao favor obtido, né? Então, vamos lá. Prefácio. Não se devem considerar como acontecimentos felizes apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Sim? Então, isso mostra uma capacidade intelectual pequena, né? Um pouco conhecimento. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objetos, sem os havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram da nossa memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Ora, então tem a ver mais com a falta de observação adequada do mundo, né? De nós mesmos, sim? Sim. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhe por isso. Sobretudo, no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e o efeito da sua proteção, é que devemos, por um impulso espontâneo, testemunhar a nossa gratidão. Basta para isso que lhes dirijamos um pensamento atribuindo-lhe o benefício, sem que haja necessidade de interrompermos o nosso trabalho. Né? Você pode ter um pensamento de agradecimento sem interromper aquilo que você está fazendo. Né? Uma necessidade de você procurar um tempo, orar ajoelhado, repetir 1000 vezes determinadas orações. Né? Certo? Uhum.
Os benefícios de Deus não consistem unicamente em coisas materiais. Devemos também lhe agradecer as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas, ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais. E o incrédulo ao acaso, aquele que tem... E o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Não há necessidade de longas frases para isso, para esse agradecimento, né? Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas e muitas palavras repetidas durante meia hora. É uma questão sentimental, com liberdade do que se diz. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos espíritos bons. Beleza? Capítulo 27, pedis e obtereis, item 8. Por exemplo, do que ele diz aqui, existem muitas coisas boas que nos acontecem e que nós, às vezes, não nos damos conta, né? Ô, João, eu agradeço até a vaga de carro quando eu chego num local, tudo que está lotado, aí aparece uma vaguinha para mim. Eu digo, ô, senhor, muito obrigado. Até a vaguinha do carro eu agradeço. É verdade, né? A gente pensa... A gente acha que é a gente, não é a espiritualidade atuando. Exato. A gente pensa, raciocina. Mas como foi que foi construída, né, a estrutura do homem para que ele pudesse refletir? Quanto vale isso? Né? Porque um hominídeo primitivo não tem reflexão. É um macacoide melhorado. Qual é o raciocínio? Nem raciocínio contínuo tinha. Mas nós já pensamos continuadamente. E podemos resolver um problema de matemática, podemos ser útil na medicina, na psicologia, na educação, né? Refletimos sobre direito. Ora, como foi a estrutura para a construção do raciocínio humano? Né? Fizemos a nós mesmos? Ou fomos auxiliados por Deus? Quanto vale isso? Aí outra. Já estamos no topo máximo da reflexão? O ser humano mediano atual do mundo, ele já atingiu o topo da capacidade reflexiva destinada ao homem, já que saímos do hominídeo e progredimos até agora, principalmente com relação ao raciocínio, né? Estamos no máximo? Parece que não, né? Parece que não. E com relação a esse pequeno tempo de milhões de anos, o que é ele frente ao futuro que nos resta de imortalidade? Quanto podemos progredir justamente nas questões do raciocínio humano? Acho que é imensurável. Acho que não dá para a gente medir, não. Nossa mente ainda não consegue alcançar aquela coisa da eternidade, né? De que vamos viver a eternidade. A gente não tem essa dimensão ainda, né? Teremos, mas vamos... Né? A gente não chegaremos pensa, porque houve época em que a raça humana não refletia. O raciocínio era muitíssimo embotado e se limitava à cata, né? A cata de materiais para se alimentar no dia. Pelo amor de Deus. Hoje a gente já consegue refletir, né, João? Embora a gente não consiga alcançar a dimensão da situação, mas a gente já reflete de que nós temos uma eternidade pela frente. Exato.
E por consequência de progresso, né? Mas o homem raciocina nisso? Não. Quando é que o homem valoriza que ele tem 2 pés para andar? Quando ele perde um. Pelo amor de Deus, quanto era uma graça de poder caminhar, né? Aí depois foi ficando mais velho, começou a dar uma artrose no pé, pronto. Aí deixou de caminhar. Meu Deus! Ou faz uma operação no pé. Meu Deus! Olha o benefício que era ter um pé e eu não sabia. Né? Tá tudo aqui. Ou ter uma mão e não sabia. Ter um coração. Quantas vezes o coração bate durante o prazo que nós vivemos aí, 80 anos? Como que funciona o aparelho digestivo? Quantas células digestivas eu tenho no estômago? Enfim, a gente isso não vê. Né? Não vê. Só reclama. Verdade. É verdade. Aí vem aqui, ó, né? Muitas vezes coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. Tá, vamos lá. Agora aqui, o pedir obtereis, o item 7 é. O item 7 é: não basta pedir para se obter. Deus não atende toda súplica. Não atende, porque ele sabe melhor do que nós o que é bom para nós. E semelhante ao pai criterioso, ele recusa ao filho que é contrário aos seus interesses. Outra analogia, semelhante a um cirurgião, ele deixa que nós soframos as dores que nos trará a cura. Né? Então, o homem não entende bem qual é a finalidade do sofrimento. Mas no capítulo 5, o título dele é Bem-aventurados os aflitos. Então, da aflição, chegaremos à bem-aventurança. A Joana de Anjos diz que a dor é um exercício de fixação do bem em nós. Paulo vai dizer, né? Paulo vai dizer, nós reclamamos das dores, dos sofrimentos, das dificuldades. Mas existe alguém que nos beneficia mais do que a dor, do que o sofrimento e da dificuldade? Não, não tem. O diálogo dele com Barnabé, não tem. João, mas às vezes a gente também não entende, né? Principalmente quando a gente faz a oração relacionado a um doente. E, de repente, esse doente, você faz a oração com aquela fé, porque você... E ele vai e desencarna. Então, esse é um processo que é complicado, porque para ele foi uma cura, até às vezes, dependendo pelo estado que está, auxiliou ele fazer a passagem. Mas para nós que estamos aqui desse lado, que gostaria que ele sarasse, se a gente não entender, né, se não entender o que você está falando, é como assim, fosse pior, porque eu orei tanto para ele sarar e ele morreu. E às vezes essa oração foi o que auxiliou ele sair desse suplício da dor, desse sofrimento. Mas para a gente, para o ente familiar, é difícil da gente assimilar isso aí. A gente tem que estudar mais, né? E ter uma fé mais ampla e confiar mais em Deus, né? A gente parece ainda muito pequenino, muito embotado, né? Então, vamos lá. O que Deus sempre dá é confiança, paciência, resignação e os meios, quer dizer, as ideias para nós nos livrarmos das dificuldades por nós próprios. Quer dizer, a ideia vem, mas o mérito da ação é nossa. Né? Mérito com a gente. Então, Deus ajuda sempre. Mas quem? Ele ajuda os que se ajudam. E não aqueles que tudo esperam sem uso das suas faculdades. Isso é o que fala o item 7. O item 8, ele dá um exemplo mais claro, né? do conteúdo do item 7. O homem está perdido no deserto e sofre sede terrível a ponto dele desfalecer.
Ele cai por terra e realiza o pedido, faz uma oração fervorosa a Deus e espera. Algum anjo virá dar-lhe de beber? Não. Não. Nenhum anjo vai dar de beber. Mas um bom espírito vem sugerir a ideia de que ele se levante e caminhe, que siga um dos caminhos que esteja à sua frente. Então o homem, né, retoma todas as suas forças, se ergue, caminha e vê ao longe um regato. Né? Se ele tem fé, o que ele faz? Agradece a Deus a inspiração e a força. Se ele não tem fé, o que é que ele diz? Nossa, mas que boa ideia eu tive. Mas o acaso me serviu de uma forma magnífica. Eu escolhi o caminho da direita e não o caminho da esquerda. Quanto eu felicito a mim mesmo pela minha coragem. Né? Aí a gente pode perguntar, vem cá, mas por que o Espírito não se mostrou claramente para ele? Não apareceu e para ensinar, né? Quer dizer, a finalidade do Espírito não ter aparecido é para nos ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo. E pela incerteza põe à prova a confiança que nós temos em Deus. Confiança e a submissão. Beleza? Então, vejam aí. Funcionou? Funcionou. Devemos agradecer ao atendimento de um pedido? Devemos. Né? Mas também não basta pedir, nós temos que fazer a nossa parte. E existem alguns que recebem, mas são ingratos. Agradecem a si mesmos. Né? Acham que foram os responsáveis por aquela vitória ali. Somente eles. Então, vamos lá. A prece de agradecimento. Deus infinitamente bom, bendito seja o teu nome, pelos benefícios que me tens concedido. Eu seria indigno desses benefícios que me tens concedido. Então, isso já se põe numa postura aí de alguém que está recebendo sempre, né? É uma visão mais clara da vida. Eu seria indigno deles se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos, ou eu seria indigno se atribuísse ao meu próprio mérito. Espíritos bons, que fostes os executores da vontade de Deus, agradeço-vos, e especialmente a ti, meu anjo da guarda. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular. Aí faz o agradecimento em prol daquilo que era uma preocupação e que, passado alguns dias, tudo ficou resolvido. Beleza? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Tudo tranquilo, João. Tá, vamos lá, então. Ato de submissão e de resignação. Estarmos submetidos sem nos afligirmos com relação às dificuldades pelas quais nós passamos, né? E resignados, sem alterações sentimentais, sem revolta. Prefácio. Quando nos acontece algum motivo de aflição, se lhe procurarmos a causa, muitas vezes descobriremos que essa causa é consequência da nossa imprudência, é consequência da nossa imprevidência, ou então de uma ação anterior, né? Certo? Lembra lá? Sim. Que é na vida atual que estão a maioria das causas das nossas aflições. Lembram? Sim. Capítulo 5, item 4, né? Em qualquer desses casos, não devemos nos queixar senão de nós mesmos. Não devemos nos queixar de nós mesmos. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, ou é uma prova
para a existência atual ou é uma expiação de falta de uma existência anterior. Beleza? Vamos dar uma testada nas qualidades desse espírito aí, do nosso espírito, no caso. Então, vamos ver se realmente a lição está aprendida. Então, ele dá uma prova, né? Agora, não. Ele tem que expiar uma falta de existência anterior. Aí vive algo, mas em função do passado, para expurgar de si o equívoco praticado, a vontade que tem, que o levou a errar em vida anterior e diversas vidas. Então, ele vem sofrer mais ou menos algo como consequência do passado. E a prova não é. Verifica se ele está em condição de avançar para o futuro. Nesse último caso, é uma falta de uma existência anterior, né? Nesse último caso, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta. Sim? Pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Capítulo 5, item de 4 a 6 e seguintes. O item 4, todo mundo sabe já, né? O que a gente mais repetiu ao longo desse livro, né? Que são as causas atuais das aflições, como a maioria das causas das nossas dificuldades, dores e sofrimentos de hoje estão nos nossos procedimentos atuais. A maioria dos nossos sofrimentos tem causa nessa vida. Foi falta de prudência minha, foi falta de moderação, foi deixar de pôr um limite nas minhas ambições, foi o meu caráter, né? Foi o meu procedimento. E teve, por consequência, essas dores atuais. Não é isso? E o item 6 vai falar justamente que, às vezes, a causa parece estranha. Não parece ter sido dessa vida. E, além de tudo, ela parece um tanto fatal. Quer dizer, não havia nada que você pudesse fazer para evitar o problema. Foi um acidente que era impossível impedir. Foram reveses da fortuna que toda a prudência possível não teria impedido. São os flagelos naturais, são enfermidades de nascença, idiotia ou qualquer outra degenerescência física ou mental. Ora, onde está a causa? Está nessa existência atual? Não, não está. Né? E ainda, na existência atual, somos impotentes para mudar a situação. Uma impotência para mudar a coisa. Uma criança que nasce extremamente doente, que na vida experimentou sofrimento, é um exemplo, e que ela morre em tenra idade. Mas o que aconteceu com essa criança? Né? Vamos buscar na filosofia, vamos buscar nas outras religiões a explicação. Como resolver esse problema dessa alma? Né? Não tem explicação. Não consegue resolver esse problema. E que seria a negação da bondade divina na hipótese da criança ter sido, de nós nascermos, né, simultaneamente ali alma e corpo. Porque nós podemos dizer, bom, tá, só temos uma vida? É, só temos uma vida. Então, o que essa criança fez para acabar de sair da mão de Deus e ter suportado tanto sofrimento e miséria na vida? Ora, então Deus não é bom. Certo? É a conclusão imediata que se chega. Mas não é assim. Não é. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. E o nosso sofrimento, de todos nós, é um efeito. É um efeito. Sendo Deus justo,
a causa do sofrimento também é justa. É razoável que tenhamos os efeitos, as consequências, as dores de uma causa anterior. Né? Se a causa não está na vida atual, onde está? Pode estar em vida anterior. Assim, se nós fizemos o mal, né? Se não foi feito nessa vida, fizemos o mal em outra vida. Ora, então, quem de nós vai escapar das consequências de nossas próprias faltas? Ninguém. Ninguém. E a prosperidade do mal que nós observamos no mundo é uma prosperidade momentânea, porque seja o que for que façamos, de ato equivocado, virá uma expiação, virá uma prova, virá uma corrigenda. Ou hoje, ou amanhã. Não tem como escapar. Beleza? Então, vamos lá. No que nos aflige, só vemos, em geral, o mal presente. E não as consequências posteriores favoráveis à nossa consequências posteriores favoráveis que a nossa aflição possa ter. Sim? Sim. É verdade ou não? É verdade. É verdade. Então, muitas vezes, o sofrimento atual nos leva a uma situação espiritual melhor. Nós estamos, né, com mais virtudes em função das dores atuais vividas. Mas a gente não enxerga isso. A gente só quer vê o mal presente e pede para retirar aquele mal. Mas Deus, muito sábio, como um cirurgião, deixa que soframos as dores que nos levará à cura. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro. Vejam aí a coisa. Muitas vezes o bem vai surgir do mal. Não é o que está escrito aí? Sim. O bem é a consequência de um mal que durou algum tempo curto. Como a cura de uma doença é o resultado dos meios empregados para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus e suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam levadas em conta e que se possam aplicar a nós essas palavras do Cristo. Quais palavras? Bem-aventurados os que sofrem. Capítulo 5, item 18. Né? Esse eu não estou lembrando. É a mensagem de... Ei, João, graças a Deus, a minha pequena dor me levou a estar aqui hoje, né? Porque eu não tinha consciência, mas a dor me trouxe a consciência, me trouxe o estudo, consequentemente, a fé e a vontade de melhorar. É isso aí, Stefania. Não existe nada mais benéfico para nós do que a dor, né? Do que o sofrimento. É. A gente se esforça. Ela nos eleva. Nos eleva. É, nos eleva. Nos eleva. Vamos estudar muito, vamos trabalhar e praticar o bem. Mas isso vai diminuir a intensidade das dores, mas não pode eliminar. Porque pelas dificuldades, pelas dores, pelos sofrimentos, nós damos saltos, né? Nós damos saltos. Ela independe, né, João, de religião, de tudo. Porque quando a Stefania coloca isso aí, que pela dor a gente nos leva a estudar, a refletir, mas tem muitos que não têm essa religião. Então, a dor ensina a nos colocar no lugar do próximo, né? Que eu só consigo comparar, avaliar a dor do próximo quando eu passo por ela. Eu não tenho comparação, porque o João está sofrendo, mas e daí, o que é o sofrimento do João? Agora, quando eu sofro também, aí você sabe. Aí a dor do João vai ser mais eu vou entender, eu vou entender que é maior, né? Do que o que eu só falar. É a mesma coisa, ó. Coca-Cola faz mal,
Você toma Coca-Cola a vida toda. Quando faz mal, fala, nossa, fazia mesmo, né? Da próxima vez que você vê uma pessoa tomando Coca-Cola, você fica apavorado. Não toma isso aí que você não presta. É um exemplo bem corriqueiro, mas é bem isso aí. Mesmo que a gente não tenha um entendimento doutrinário, mas a dor nos faz colocar no lugar do outro, e isso aí já nos auxilia o próximo e a nós mesmos, né? Por entender. Verdade. É aquela mensagem da Delphine de Girardin, né? O homem reclama da vida, acha que entende tudo a respeito da dor e do sofrimento, mas, em regra, diz ela, o homem está equivocado. O homem vê o sofrimento no fogão sem gás, no fogão sem lume, no cobrador que chega. É isso? E ela diz assim, muitas vezes, ela repete essa parte que diz aqui, muitas vezes a gente vê o mal onde existe o bem e o bem onde existe o mal. O homem, né, vê isso. Aí ela fala, né? A tempestade, por exemplo, que limpa o miasma dos pensamentos humanos que estão no ar. Arranca árvores. Né? Nem o trovão arranca árvores. Mas a gente não está vendo o benefício da tempestade. E ela vai dizer que as dificuldades da vida vão nos levar a uma situação espiritual de melhor virtude. E aqueles benefícios, né, materiais, em regra, vão levar as pessoas que estão gozando a vida, estão felizes no gozo da vida, às vezes passando por cima de muita gente, a sofrimento de naturezas multissecular. E vão ser pegadas inopinadamente, inesperadamente, sai da bem-aventurança na terra para um grau de sofrimento pungente no mundo espiritual e, às vezes, que vai durar diversas vidas futuras e também os interstícios entre essas vidas. Lembram da mensagem de Delphine de Girardin, né? Amiga lá do escritor francês, né? Qual era o nome dele? Então, vamos lá. Prece, item 31. Prece. Vamos fazer só mais essa aí. Então, por ato de submissão. Então, você não está numa situação boa, mas você aceita aquilo, sentimentalmente até, né? Meu Deus é soberanamente justo. Todo sofrimento nesse mundo há, pois, de ter uma causa. E é isso que os espíritas não olham, né? Qual? Por que eles não olham, João? E a sua utilidade. O Espírito só diz assim, mas foi então na vida anterior que eu... Calma, pode ter sido anterior, mas é mais provável que seja nessa, pelo seu proceder, né? E outra, seja o que for, o sofrimento tem uma finalidade útil. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para avançar no futuro. Espíritos bons, que me protegeis, dai-me força para suportá-las sem lamúrias. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que faça crescer a minha experiência, que abata o meu orgulho, a minha ambição, a minha tola vaidade e o egoísmo, contribuindo assim para o meu aperfeiçoamento. Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Para a gente poder trabalhar. Ok. Não seja o que for que passamos,
Lembramos que a bem-aventurança está à frente. Há uma finalidade útil nas nossas dores. Mesmo que a causa esteja em vida passada ou nessa. A finalidade é útil. Vamos progredir pelas dificuldades. Beleza, gente? Beleza. Quem faz a oração? Jesus, mestre querido, graças vos damos, Senhor, pelo aprendizado de hoje, que possamos receber as nossas dores como uma lição, Senhor, para que possamos melhorar. Mas como eternos pedintes que somos, Senhor, abençoe a nossa semana que começa, abençoe os lares das pessoas que sofrem, daqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos lares de idosos. Abençoe, Senhor, porque somos ainda eternas crianças. Não sabemos, Senhor, o porvir, apenas imaginamos. Sê conosco, Senhor, nas nossas dificuldades, que possamos entender que ainda estamos neste planeta de provas e sofrimentos, para que juntos aprendamos o amor de Jesus. Mestre amado, como ainda estamos longe, Senhor, de reconhecer diariamente e ter gratidão por este sol que nos acolhe, por este céu, pelas nossas conquistas, que às vezes nós achamos, como João bem colocou, que são apenas pelo nosso esforço. E esquecemos de agradecer tudo, Senhor, tudo. E que estamos aqui pela misericórdia e o amor do Senhor. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Esquecemos.